Tudo bem? Sim, Coisa boa. Você conhece o Fortaleza? conheço. Olha aí. E o jogo hoje, como vai ser? Vai ser 2-0 pro Vasco, mas eu vou torcer pra Sul-Americana. Oh, gostei. Pera, gostei. Pode ser pelo menos empate, não? Hoje? Empate? Não, mas pelo menos eu vou torcer pra Tá Sul-Americana. pronto, então tá combinado. Tudo certo na Sul-Americana, tá valendo. Ó, trouxemos uma camisa aqui do Fortaleza pra você, ó. Lembrando o Vasco que você ama, né? Ó, a lista do Vasco, ó. Sim, Pra você. obrigada, tio. Você é show. Eu assisto todos os seus vídeos, viu? Suas orações. Coisa mais linda. Obrigada. Parabéns, viu? Você é um guerreiro, vencedor. Aí hoje não dá pra ser empate, não? Não, mas pelo menos eu vou torcer pra Tá bom. Tá valendo. Tá no Ceará, o Guilherme não precisa agora, Tem né? o seu nome aqui, viu? Personalizada aqui. Binho, se a gente ganhar a Sul-Americana, eu vou lembrar de você, viu? Você vai estar torcendo por nós. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição. Sextou, miserável! Como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e me dá essa moral. Me segue lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte, aproveita que você tá super feliz e contente com a vitória do Vascão e nós voltamos a sair do Z4 e compre capinhas do Vascão lá na Golcase, tá? Comprando 2 capinhas você leva 4, usando o nosso cupom promocional GOVASCO. Você consegue ganhar um frete grátis e também um descontinho extra no seu carrinho. A variedade de capinhas da Golcase é infinita. Eles têm uma linha exclusiva de produtos do Vasco da Gama, que vão desde capinhas de celulares, garrafas térmicas como essa daqui maravilhosa, tem de 650 ml, tem também de 900 ml. E o mais bacana de tudo, você pode personalizar com o seu nome, tá? Garrafa térmica, você pode personalizar as capinhas. Para quem é seguidor meu que torce para outros clubes, você também tem lido Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras e por aí vai. Tem mochila, tá? E não é só futebol, tá? Tem Disney, tem Marvel, pra garotada nova aí. Tem desenhos também como, por exemplo, Naruto. Tem cabo de celular, tem de tudo, tá? Mas usa o nosso cupom GOVASCO para você ganhar um frete grátis e um descontinho no seu carrinho. E se for comprar as capinhas, comprando 2, você leva 4. Golcase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, deixei para vocês no início o Gui, né, com o presidente do Fortaleza. Muito legal, né? O Gui, cara, os vídeos do Gui são sempre incríveis. Esse menino tem uma luz enorme que toca muito os nossos corações. E para aproveitar a maré de boas notícias aí, vamos começar o vídeo de uma forma bem humorada. Para mim, o craque do jogo contra o Fortaleza não foi o Payet, não. O Payet fez o gol, jogou bem, mas o craque para mim do jogo foi o Maicon. O Maicon fez uma baita na partida, Paulo Henrique muito bem, Praxedes, alguns jogadores se destacaram bastante na partida. Mas não poderia deixar de mencionar o nosso Good Off Zaga. O Maicon fez essa publicação aí no seu Instagram com a seguinte frase: o espírito Cruz Maltino entrou em campo hoje. Foi bonito de ver, rapaziada. Pra cima, Vasco da Gama. Nossa missão não pode parar. E aí eu tô passando pra vocês aí na tela a foto e tô rolando alguns comentários. Eis que eu vou chegar no comentário da excelentíssima Alessandra Martins, que é nada mais nada menos namorada ou esposa do Maicon, né? Não tá o arroba aqui, mas imagino que seja porque eles têm várias fotos juntos aqui no Instagram deles e tal. Provavelmente são casados até. Tô tentando ver se eu acho uma aliança no dedo dela ou dele aqui. Mas enfim, sendo namorada ou esposa,
do Michael, ela comentou o seguinte, deu uma viralizada, vi que a galera aí pegou, fez print, e na hora que eu vi eu falei, mano, isso é montagem, tá de sacanagem. E eu fui conferir, foi isso mesmo, ela comentou, foi bom demais, meu xerife, vou te dar um prêmio, um coraçãozinho em chamas, um troféu e aquele estalinho que a gente usa como cruz de Malta. Qual será o presente que ganhou o nosso capitão? Não vou nem ousar falar aqui, mas acho que o rapaz aí teve uma noite bem tranquila, né? E tomara que ele não tenha se desgastado tanto, porque tem que ter um bom regenerativo, né, para jogar os clássicos dos milhões no domingo, né? Mas nosso zagueiro feliz, com certeza, né, ele faz boas partidas, tá? Então tá explicado aí o momento tão firme do nosso zagueiro e merecia até a braçadeira de capitão, cara, nessa ausência do Medel aí. Líder nato, cara, parabéns. A gente fica feliz, né, cara, quando algo foge à nossa expectativa. A expectativa quando o Michael veio realmente era muito baixa. A galera tinha uma imagem da última passagem dele no Santos que infelizmente pro Michael não foi legal. Felizmente pra gente, né, porque possibilitou essa passagem ruim dele lá, ele vinha ao Vasco, e no Vasco ele tá muito bem, cara. Tá me lembrando um pouco o Leandro Amaral, que era aquele cara que já estava escanteado, já não davam muito nada por ele, o Vasco recupera. Então o Vasco tem essa característica ao longo de sua história de pegar alguns jogadores em baixa e os levantar, né? Então que o Michael mantém essa pegada aí, e hoje eu fico tranquilo quando o Léo ou o Medel não vão atuar, porque nós temos o Michael na zaga. Inclusive, ele dá a possibilidade do nosso treinador, caso ele queira, jogar tranquilamente no sistema de 3 zagueiros, porque o Medel e o Léo têm excelente saída de bola e o Michael já é mais pesadão, né? Então ele joga entre os zagueiros, e o Michael também tem uma boa saída de bola e agrega no Vasco no jogo aéreo. Então até dá para fazer tranquilamente uma formação com 3 zagueiros sem deixar o time muito defensivo e ter uma saída mais limpa de trás com os 3. Mas o tema principal desse vídeo aqui, cara, e olha, aconteceu uma parada que eu já pedia para que acontecesse há muito tempo. Nós temos hoje 2 campeonatos claros, mas claros assim. Eu dividiria no máximo esse campeonato em 3, tá? E vocês vão entender a minha analogia e o que eu quero dizer. Primeiro, vamos dar uma passeada nos resultados da rodada. A rodada que ontem pareceu só não ter sido ruim, porque o Vasco ganhou, e hoje a rodada mostrou, na quinta-feira a rodada se confirmou como uma rodada excelente. Eu vou explicar o porquê. Vamos aos resultados, tá? O Atlético Paranaense venceu o Grêmio de virada por 2-1, o Cuiabá venceu o Curitiba por 3-0 fora de casa, o América Mineiro perdeu para o Botafogo por 2-1, o Vasco venceu o Fortaleza por 1-0, o Goiás venceu o São Paulo por 2-0, o Bahia venceu o Inter por 1-0, o Palmeiras perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-0, o Flamengo venceu o Cruzeiro fora de casa por 2-0, o Santos perdeu de 3-1 do Red Bull Bragantino em casa por 3-1, chegou até estar perdendo de 3-0, e o Fluminense empatou com o Corinthians em 3-3. Eu vou dividir o campeonato em 3 etapas. Primeiro, a gente tem um G9, tá? Bem claro, equipes próximas uma das outras, com o Botafogo destoando. Se eu quiser ser um pouquinho mais exigente, eu faço um G4 nesse campeonato. O G1 seria o Botafogo sozinho com 58, atrás do Botafogo vem o Bragantino com 49, e aí você vê tudo embolado nesse G2. 49 Bragantino, 47 Flamengo, 44 Grêmio, 44 Palmeiras, 44 Atlético Paranaense, 43 Atlético Mineiro, 42 Fortaleza, 42 Fluminense. Tudo embolado, do Bragantino para o 9º colocado, que é o Fluminense, distância de 7 pontos. E a maioria dos times ali, distância de 2, 1 ponto, e depois uma galera empatada com a mesma pontuação. Tá? Aí nós temos o G2. O G3 hoje, ele é composto do Cuiabá para baixo. Olha a escadinha que tá do G10 até o G18. Vamos colocar assim. O Cuiabá tem 36, o São Paulo tem 35, o Inter tem 32, o Corinthians tem 32, o Bahia e o Cruzeiro tem 31, o Vasco, o Santos e o Goiás tem 30. E aí o G4
esses dois últimos aqui têm um campeonato similar entre eles e afastaram do pelotão de cima. O Curitiba tem 20 pontos e o América Mineiro 18, tá? Do Goiás, Santos e Vasco, que são, respectivamente, os 3 times acima desses dois, e o Vasco sendo o primeiro fora da zona, são 10 pontos para o Curitiba e 12 pontos para o América Mineiro, tá? Então, o campeonato está dividido assim. E por que o campeonato agora ficou maravilhoso? Eu já falei isso para vocês algumas vezes, me deixava muito aflito saber que 2 times já tinham praticamente caído e tinham 4 equipes lutando por 2 vagas. Vasco, Goiás, Santos e Bahia. Esses 4 se degladiavam para saber quais dos 2 escapariam. Sendo que agora o negócio mudou por completo. E essa rodada achatou a parada toda. Com a derrota do Inter, com o empate do Corinthians, com a derrota do São Paulo e com a derrota do Cruzeiro, você agora tem um campeonato completamente embolado na segunda metade da tabela. Inclusive, numa combinação de resultados, se o Vasco vencer o Flamengo no domingo, a gente pode saltar para a incrível 12ª colocação. E aí eu te faço a pergunta, você imaginava, talvez, depois da rodada de domingo, já ver o Vasco na 12ª colocação, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato? Não. Então, o Vasco teve uma crescida muito forte, alguns clubes começaram a pontuar muito bem, Bahia, Santos, o Goiás vem mantendo uma regularidade, e a galera que estava um pouco mais acima dessas equipes que eu citei, começaram a pontuar muito pouco. E aí essa galera encostou na turma de cima. E o time que eu vejo com viés de baixa absurdo. E olha, se entrar na zona de rebaixamento, vai ter uma dificuldade absurda de sair. E vai virar um pandemônio aquele clube. Eu tô falando do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou a Série B por 3 anos consecutivos, nunca um clube grande jogou tanto tempo a Série B. O Vasco foi o segundo clube grande que conseguiu a pachorra de por 2 anos seguidos jogar a Série B. E no primeiro ano que o Cruzeiro volta, se ele cair, vai ser complicado. E os cruzeirenses estão pegando como exemplo o Brasileirão de 2019. O Cruzeiro tinha um timaço, mas estourou aquela crise, a matéria do Fantástico. O Cruzeiro entrou no viés de baixo e começou a perder, empatar. Chegou, salvo engano, até liderar esse brasileiro no começo. E aí eles fizeram até a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. E o Cruzeiro vai entrar na zona de rebaixamento nas rodadas finais do brasileiro. Não foi um campeonato que o Cruzeiro passou o campeonato todo brigando ali. E aí quando ele entra nas rodadas finais, ele tenta sair e não consegue e é rebaixado. O Cruzeiro já pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Até numa combinação de resultado, pode virar até o 18º. Então, o Cruzeiro está muito aflito com essa situação. Eu até tenho alguns amigos cruzeirenses, até dei uma olhada na página do Valdir Virgão do Cruzeiro, do Phelps do Que Jogada, e vi esse debate acontecendo entre eles, e eles estão desesperados. Então você entrar na zona de rebaixamento nas rodadas finais de um campeonato que você não entrou na zona e nem teve perto de entrar em momento algum, vai bater um desespero muito grande no Cruzeiro, principalmente por essa atmosfera que eu já contei. O Vasco, o Goiás, o Santos, o Bahia e até o Corinthians, de uma certa forma, está o tempo inteiro ficando próximo ali, mas não tão próximo ao ponto de entrar, meio que já está acostumado com essa pressão nesse campeonato de ter que estar olhando o tempo inteiro. O Cruzeiro não, é a primeira vez e pode ser que entre para não sair. Eu até dei uma olhada no time do Cruzeiro que enfrentou o Flamengo e olha, confesso que é um time no papel bem normal, bem comum. Rafael Cabral, Palácios, Neres, Castan, no caso o irmão do Castan, Luciano Castan, o Castan que eu digo, o Leandro Castan jogou no Vasco. Marlon na lateral esquerda, Lucas Silva, Matheus Jussa, Ian Lucas, o Matheus Vital entrou no segundo tempo, Bruno Rodrigues, que deu vaga ao Fernando, Kaique, que deu vaga ao Wesley, e o Matheus Pereira no comando do ataque, depois foi substituído pelo Nicão, e o técnico é o Zé Ricardo. Então um time super comum, tá?
e não vejo o Cruzeiro tendo muito de onde tirar. Confesso que a campanha do Cruzeiro ao longo desse brasileiro até me chamou a atenção, porque não era o que eu esperava para o Cruzeiro nesse campeonato. Mas talvez agora a conta tenha começado a chegar um pouquinho para o Cruzeiro. Não estou secando o Cruzeiro, tá? Estou apenas dando para vocês a minha opinião do que eu imagino. Eu vou observar como vai ser essa próxima rodada, a rodada de final de semana, e vou explicar por quê. Após a rodada do fim de semana, faltarão 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. E a gente vai entrar numa batida agora de quarta, domingo, porque só 2 equipes brasileiras ainda tem outra competição para jogar. O Fluminense é a final da Libertadores e o Fortaleza a final da Sul-Americana. Acabamos de vir de um período de data FIFA, agora é pancada até o começo de dezembro para acabar o Brasileirão. E depois dessa rodada e faltando 10 rodadas, você tem exatamente claro o que cada equipe luta nesse campeonato, tá? Depois você faz mais um recorte faltando 5 rodadas e é onde a parada decide. Falando ainda em cima disso, até chegar ao tal dos 5 últimos jogos, o Vasco vai pegar o Flamengo no domingo e vai entrar na reta final faltando 10 jogos. Olha qual é a sequência que o Vasco vai ter. De cara, 3 confrontos diretos. O Internacional de Porto Alegre em casa, depois a gente vai jogar com Goiás, na casa do Goiás, com o Cuiabá, na casa do Cuiabá. Depois desses 3 confrontos diretos, que na verdade é 4, acabei de olhar aqui, Cruzeiro, fora de casa, depois a gente recebe o América Mineiro. Em tese era para ser um confronto direto, mas já não é, porque o América Mineiro a essa altura possivelmente já estará até rebaixado matematicamente. Essa aqui seria a 34ª rodada. Depois, aí a parada fica esquisita. A gente pega o Atlético Paranaense fora de casa, pegamos o Corinthians em casa, que a essa altura pode ser até um confronto direto. Vamos sair para pegar o Grêmio lá na casa do Grêmio e fechamos o campeonato com o Red Bull Bragantino em casa, podendo ser até um Red Bull lutando pelo sonhado título ou não, de repente já cumprindo só a tabela nesse campeonato, tá? Então, os 5 próximos jogos do Vasco dentro dessa sequência aí dos 10 últimos é fora de casa, Goiás e Cuiabá, depois Internacional em São Januário, Cuiabá e Goiás fora, Cruzeiro fora de casa. São 4 confrontos diretos, sendo desses 4 aqui, 3 jogando fora de casa e aqui o América Mineiro. Esses são os 5 jogos do Vasco nesse G10 aí de 10 rodadas, ou um J10, né, jogos 10 aí, ou rodada 10, vamos colocar um R10 aí. Gostei mais do R10 que me lembra o Ronaldinho Gaúcho. Então é isso. E por que eu acho excelente isso que aconteceu? Porque agora a gente tem muitas equipes brigando por 2 vagas e até para quem sonhava com Sul-Americana, com coisas acima, tá muito palpável mesmo agora. Uma sequência de 2 vitórias consecutivas fatalmente te coloca aí bem lá em cima já na tabela, tá? Então nós temos hoje, podemos afirmar categoricamente, 2 times um pouco mais folgados, né? Ainda com uma certa gordurinha para queimar, Cuiabá e São Paulo, mas dá para colocar eles na luta pelo rebaixamento. Um tem 6 pontos a mais, o outro tem 5. E esses aqui realmente são concorrentes diretaços hoje. Inter 32, Corinthians 32, Bahia 31, Cruzeiro 31, Vasco 30, Santos 30 e Goiás 30. Tirando os 2 primeiros que eu citei, são 7 equipes lutando para fugir de 2 vagas. Se você quiser ser um pouco mais exigente, e se o São Paulo e o Cuiabá tropeçarem nas próximas rodadas e a galera pontuar, você pode ter até 9 equipes disputando 2 vagas. Então é possível a gente acabar o campeonato dentro de um G10, né, se a gente vir numa arrancada aí, porque a distância para o Cuiabá já não é muita, e ao mesmo tempo a gente tem muitos adversários lutando com a gente nessa parte baixa. Então, o campeonato agora está excelente. E a emoção desse campeonato, se não acontecer nenhuma zebra rápida aí nas próximas rodadas, não vai ser pelo título. A emoção vai ser na luta contra o rebaixamento. Beleza? Então é isso, quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual foi o seu ponto alto do vídeo? Foi o Gui? Foi o Michael, né, nosso zagueiro lenhador aí? Ou
essa questão da rodada. Deu tudo muito certo na quinta-feira, na quarta-feira nem tanto, mas no final o saldo foi positivaço. Temos o campeonato extremamente embolado e para um almirante a coragem é a lei. Vamos para cima dos caras. Domingo tem Clássico dos Milhões, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Tamo junto e logo mais eu volto com a segunda edição.